Bom, em ano eleitoral, diversas profissões ficam mais evidentes, mas o país carece de especialistas capacitados para atuar na prestação de contas de partidos e candidatos. Apenas 5% dos contadores do país estão qualificados para atuar na prestação de contas do valor recorde do fundo eleitoral previsto para este ano. A gente está falando de 4,9 bilhões de reais. Diante desse cenário, a gente conversa agora com Guilherme Storm, que é CEO da Essent Juice, empresa voltada ao mercado de arrecadação e prestação de contas eleitorais. Guilherme, por que essa carência? Não é um contador? Qual é a especialidade desse contador para trabalhar justamente nesse período eleitoral? Tem muita diferença? Boa noite, William. Boa noite, Fabiana. É um prazer estar aqui na companhia de vocês. Boa noite a toda a audiência da Jovem Pan. De fato, William, o cliente campanha eleitoral, o cliente partido político, é um cliente completamente distinto de qualquer outro tipo de cliente que um escritório eleitoral convencional atende. Ele tem uma série de regramentos específicos, tem um ente fiscalizador diferente, que é a própria Justiça Eleitoral. Então, de fato, exige uma especialização e uma experiência, né, um pouco diferente do que os contadores convencionais estão acostumados nas suas empresas de contabilidade eleitoral. Fabi. Guilherme, boa noite. Eu quero até agradecer, porque eu sou tributarista, e para as pessoas entenderem, muitas pessoas às vezes me vêm com perguntas destinadas a tributarista e que, na verdade, deveria ser feita aos contadores. Profissão valente, extremamente burocrática, já a contabilidade é normal. Eu fico aqui pensando o que seria trabalhar, então, com contabilidade eleitoral. Qual que é o maior desafio na prática dos contadores eleitorais em ano de eleição? Fabiana, eu vejo que nós criamos esse Essent Juice em 2016 e desde ali, então, que a gente vem acompanhando esse mercado com mais profundidade, né, e mesmo com o nosso modelo de rede de contabilidade associada, então a gente também passou a estudar o mercado de contadores, né, para esse segmento. E a gente identifica hoje três grandes porquês de a gente ter tão poucos especialistas nessa área, né? Um primeiro porquê é que, de fato, o acompanhamento obrigatório por um contador nas campanhas eleitorais passou a acontecer só em 2014. E nós, contadores, em grande, né, proporção, somos encarregados hoje por aspectos burocráticos das empresas, né? Cálculos tributários, obrigações acessórias, obrigações governamentais. E este mesmo perfil de atuação no mercado eleitoral começa só em 2014. Então, nós temos menos de 10 anos de mercado. Então, é um mercado também muito jovem para nós contadores. Um segundo ponto, e que desafia muito os profissionais da contabilidade, é que, de fato, você não tem a contabilidade eleitoral como um item da grade de formação dos contadores, né, na graduação de ciências contábeis. Sequer existe uma grande variedade de cursos de especialização. A gente vem apoiando uma primeira iniciativa que vem lá do Paraná, para ver se, de fato, a gente começa também a fazer alguns avanços nesse mercado. E, por fim, né, um grande desafio é a questão, e que muitos contadores sofrem com isso, é a questão da adimplência. Por ser um mercado jovem, pelo contador também, muitas vezes, focar muito nos aspectos técnicos do mercado, mas não nos aspectos de negócio, de business, né, do escritório de contabilidade para a atuação no mercado eleitoral, acaba esquecendo de alguns detalhes, como o da própria, né, da dinâmica financeira das campanhas. Então, esses são três grandes porquês e também trazem consigo grandes desafios para a atuação, né? A gente tem também a questão da sazonalidade do mercado, porque o mercado eleitoral, Fabiano, ele é um mercado ele é um mercado bianual. Ele tem um ano de entre safra e um ano de safra.
Então, aguentar esta sazonalidade, né, esse tempo para colher, também costuma ser um desafio, principalmente para escritórios contábeis pequenos atuarem nesse mercado. Guilherme, é verdade que o contador no Brasil, ele está tendo que se desdobrar e às vezes consultar um colega, porque a regra do jogo ela vai mudando com muita velocidade e isso atrapalha o trabalho do contador? Sem dúvida, e especialmente em segmentos tão nichados quanto o eleitoral, isso é ainda mais desafiador para os contadores, né? Uma prestação de contas, ela é uma obrigação de natureza eminentemente contábil, né? Então, você monta a prestação de contas, entrega para a Justiça Eleitoral, e a partir dali ela passa a ter um rito de análise judicial, o que também é muito diferente de tudo que a gente está acostumado a prestar nas empresas de contabilidade empresarial. Então, esse desafio de atualização, né, de especialização, de manter-se ativo e pela própria sazonalidade. Fazem poucas eleições, né, que a gente vem com uma base legal, pelo menos com uma espinha dorsal que vem se carregando de uma legislação para outra, porque você tem tanto Congresso quanto TSE trazendo novos normativos a cada eleição. E muito disso, inclusive, estimulou a criação do próprio, né, a tramitação do próprio Código Eleitoral, para tentar reduzir um pouco dessa colcha de retalhos e dessa modificação quase de eleição em eleição, para a gente ter uma continuidade, para a gente ter uma espinha que vai se perpetuando, sim, vai melhorando, vai avançando, mas que a gente tenha pelo menos, né, um mínimo de segurança jurídica no processo. Fabiana Barroso. Existe algum tipo de responsabilidade direta quando você assina a contabilidade eleitoral de um candidato? Fabiana, esse, quem sabe, é um dos grandes preconceitos do nosso mercado e que afugenta muitos bons contadores do mercado eleitoral. Eu gosto muito de brincar que más pessoas a gente tem em qualquer segmento econômico. A gente tem, e falando bem no nosso, com bastante informalidade, né? Nós temos médicos picaretas, dentistas picaretas, lojistas, né? Nós temos problemas em todos os segmentos e óbvio que na política eventualmente também temos as notícias, né, de corrupção estão aí, mas o que eu trato com muita franqueza e com muita serenidade é que o que define nós contadores não é o nosso cliente, mas é a nossa atuação frente a este cliente. A nossa responsabilidade, ela é uma responsabilidade técnica. Nós não estamos dentro das campanhas. As contabilidades eleitorais, elas estão buscando a movimentação bancária e a documentação comprobatória, quase que como fazer uma declaração de renda pessoa física, que encerrou o prazo agora há poucos dias. Então, o nível de responsabilidade é o mesmo, né? Claro que eu vejo que nós, contadores, precisamos assumir o nosso protagonismo no processo, porque nós temos um papel quase que cívico, né, de trazer mais transparência, de trazer mais eficiência nos processos de controle, especialmente pelo volume de recurso público que teremos nessa campanha e possivelmente nas próximas, né? Guilherme Sturme, CEO da Essence Jus, empresa voltada ao mercado de arrecadação e prestação de contas eleitorais. Muito obrigado pela gentileza do bate-papo aqui na Jovem Pan News. Uma boa noite para o senhor. Boa noite e agradeço mais uma vez a gentileza do espaço e deixo meu abraço a toda a audiência da Jovem Pan. Muito obrigado. Atenção, a hora certa na PAN, são 10 horas e 19 minutos. Fabi, é impressionante como a burocracia no Brasil dificulta a vida do brasileiro, né? E esse processo de desburocratização, ele vem se arrastando ao longo dos anos, apesar de todo o clamor da sociedade, das categorias envolvidas nessa área tributária.
Tem muita resistência, de fato. A gente tinha muita resistência, mudou recentemente em relação a cartórios, por exemplo, para dar um exemplo para as pessoas saberem, assim, de forma bem simples. A vida dos contadores realmente não é muito fácil, é uma profissão que eu admiro, exatamente porque eles lidam com o que é o de pior na legislação, que é a parte burocrática, que nem na parte tributária, ele que sabe a alíquota, ele que vai ajustar a alíquota, ele que vai fazer aquelas guias que muitas vezes quase ninguém sabe fazer de forma natural. Então, assim, o excesso de burocracia acaba não dando oportunidade de muitas pessoas ou entrarem no mercado de trabalho, ou permanecerem no mercado, ou de abrir suas empresas. Isso ainda está muito travado e também nós vemos isso no direito. O direito, toda a parte processual é nada mais do que algo burocrático, porque você às vezes não analisa o mérito de uma questão, você analisa para ver se aquele processo está de acordo com os proformes, mas aí você não está analisando a questão do direito em si, e eu acho isso muito preocupante e tem aumentado cada dia mais.